Fala, gente boa! Eu sou o professor Ítalo Rio Tinto e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a metafísica kantiana. Né? Só para situarmos um pouquinho, nós não vamos nos aprofundar na filosofia kantiana porque isso vai ficar para um outro momento, né? Mas só para situar, né? Kant é um filósofo moderno, né? Tá lá no século XVIII, é um dos maiores nomes da filosofia moderna, isso se não for o maior nome, né? Porque Kant revoluciona o pensamento filosófico. Né? Então, e para a gente entender um pouco da filosofia kantiana, basta a gente pegar as três principais obras de Kant. Ele tem várias outras grandiosas também, mas essas três são fundamentais para a gente entender um pouco da filosofia kantiana. Né? Veja, os elementos e os conteúdos do pensamento filosófico, né, a gente pode resumir em três, não é? Que é a investigação sobre o conhecimento, que é a epistemologia, a investigação sobre o agir moral e ético e a investigação sobre o belo, sobre a estética. Né? E Kant tem três obras, cada uma direcionada justamente a esses âmbitos da investigação filosófica. Né? Ele tem a crítica da razão pura, não é? Que vai investigar os limites da razão humana. Não é? Tem a crítica da razão prática, que é onde ele vai investigar justamente os limites da liberdade, o que é a liberdade, né? E delimitar e falar sobre as questões morais e éticas, e a crítica do julgamento, que é justamente onde ele vai tratar sobre o que é o belo e a estética, né, dentro do pensamento filosófico. Então aqui a gente já pode situar um pouquinho, não é, qual o fundamento da filosofia kantiana. Né? Vejam, são críticas. Né? É por isso que a filosofia kantiana é chamada de criticismo kantiano ou filosofia crítica kantiana. Né? E essas três obras são fundamentais para a gente entender um pouquinho a metafísica. Né? Então, tendo bem isso em mente, vamos entrar agora propriamente na metafísica. Né? É comum ouvirmos que Kant teria acabado com a metafísica. Né? No entanto, o que Kant quis dizer na sua obra, né, é que o ser humano não é capaz de responder a certas questões metafísicas, como a existência de Deus e da alma, por exemplo. Né? Kant vai buscar valorizar a razão. Se eu não posso encontrar provas racionais, ou ao menos existe algo que não pertence ao campo da razão, não é? Eu não devo me ocupar dessas questões. Né? Assim, Kant vai mudar as perguntas. Ao invés de se perguntar o que é a verdade, ele vai se questionar sobre como é possível que exista a verdade. Ora, quem acompanhou o pensamento metafísico medieval vai ver que a investigação da metafísica medieval é sobre o ser, sobre a essência e existência. Né? Kant vai trazer uma discussão para o homem e não para o ser. Não é? É por isso que, nesse sentido, né, Kant vai dizer que a metafísica clássica é um caminho incerto e cheio de enganos. Né? Ele considera que a metafísica é como um estudo do ser mais íntimo de todas as coisas. Né? Nisso está Deus, a liberdade e a imortalidade da alma. Portanto, a metafísica está relacionada a tudo aquilo que não pode ser experimentado pelos sentidos. Né? Nesse caso, vamos entender a dimensão do sentido para Kant. Né? Porque assim, Kant vai dizer que existe o fenômeno e a coisa em si. Não é? O fenômeno é aquilo que é dado a nós na experiência, pelos sentidos. Né? E a coisa em si seria essa essência. Né? Então Kant vai dizer assim, nós só podemos conhecer o fenômeno e não a coisa em si. Né? Porque ao homem só é possível conhecer as coisas como aparecem à mente, jamais em si mesmas. Né? Não se conhece a essência da coisa. Né? Enquanto a metafísica medieval buscava procurar a essência das coisas, né? Kant já vai dar aqui um outro passo. Não é? A gente não pode conhecer as coisas em si, a essência. Né? A gente só pode conhecer aquilo que aparece para nós, aquilo que é dado nos sentidos. Né? Por isso, eu não conheço para Kant, né? Eu não conheço o que me afeta. Né? Apenas sei que sou afetado por algo do qual posso criar uma imagem. Né? Aqui eu vou dar um exemplo que é muito popular no mundo filosófico, né? A cavalidade do cavalo. Né? Praticamente todo professor de filosofia fala isso. Né? Nós temos o cavalo, né? E nós temos a essência, né? Que nós podemos chamar de cavalidade,
né, que torna todo cavalo cavalo. Nós temos os cavalos particulares, mas é necessário, né, há algo que torne todo cavalo cavalo. Isso a gente pode chamar de cavalidade. Para Kant, a gente só conhece o cavalo. Por quê? Porque eu posso vê-lo, eu posso tocá-lo, eu posso senti-lo. Não é? Ele é dado, né, no fenômeno. O cavalo é o fenômeno. A cavalidade eu não posso conhecer. Por quê? Porque a cavalidade é a coisa em si. Então, os limites da razão, não é, me levam a conhecer o cavalo e não a cavalidade. Tendo bem isso em mente, a gente pode prosseguir. Não é? A maioria dos conceitos metafísicos para Kant, né, surge justamente da necessidade que o homem tem da perfeição. É por isso que, nesse sentido, para ele, né, os homens criam conceitos que supram as necessidades de perfeição. Como é o caso de fazer o que é correto, né, ser livre, não morrer jamais. Né? Essa necessidade pela perfeição contagia o homem no processo de busca e ansiedade que conduz à criação de conceitos que muitas vezes nem se compreende direito porque são coisas em si. Não é? E as coisas em si a gente não conhece. Não é? É por isso que para Kant, provar a existência de Deus é um problema sem solução. Assim como tentar provar que ele não existe. Porque é impossível para a razão especular sobre algo que sequer pode ser sentido. Aqui nós temos a impotência da razão, não é? Que o cerne, né, o cerne do pensamento sobre o conhecimento de Kant é justamente sobre os limites da razão. No próximo momento a gente vai aprofundar sobre isso. Mas continuando, né, um dos limites da razão para Kant é justamente o fato de que ela não pode refletir sobre a existência ou a não existência de Deus. Né? Por quê? Porque a razão não pode modelá-lo e os sentidos não conseguem captá-lo. Né? Então, ao invés de discutir sobre a existência ou não existência de Deus, o homem deveria se perguntar por que temos a necessidade da ideia de Deus. Né? A resposta a isso seria justamente a conceituação de liberdade e imortalidade como necessidade humana de algo maior e perfeito. Né? Portanto, né, a metafísica segura para Kant é aquela na qual primeiro se entende os limites do que a razão pode ou não pode conhecer. Então, nesse sentido, ele propõe uma revolução copernicana na filosofia, né, afetando diretamente a metafísica, deixando de lado as preocupações com os objetos externos e elaborando concepções mais corretas sobre o que é possível e o que não é possível de conhecer pela razão. É nesse sentido que a crítica da razão pura estabelece os limites para a razão e impede que o homem crie teorias apressadas e incorretas, né? Transformando mentiras em verdades. Porque tudo aquilo que toda aquela teoria criada apressadamente e de forma incorreta vende como verdade mentiras, né? Então, o cuidado que Kant quer ter é justamente esse. Não criarmos teorias, sabermos o limite da razão para não criarmos teorias apressadas, incorretas e ficamos vendendo aí verdades sendo mentiras, né? E aí Kant quer, a finalidade de Kant é determinar com isso, né? É determinar a prudência na hora de estabelecer verdades, né? Gerando conceitos, leis, regras e teorias mais sistematizadas e prudentes, né? Então, aqui a gente já começa a estruturar a crítica metafísica a Kant. Né? Então, aqui a gente pode compreender que Kant dá continuidade à metafísica. Né? No entanto, ele dá um salto da metafísica clássica para uma metafísica copernicana, né? voltando-se principalmente para a razão prática. Né? Então, Kant não acaba com a metafísica, né? Ele não mata a metafísica. Né? Ele simplesmente dá uma releitura da metafísica, eliminando aquilo que, segundo ele, seria impossível da razão compreender. Né? Então, ele elabora seu pensamento, né, a partir de duas investigações metafísicas. Uma no campo do conhecimento e no entendimento, investigando os limites da razão, e a outra no campo da razão prática, com o plano do agir. E aí entra a liberdade. E nesse sentido, a liberdade está no plano metafísico, porque se o homem está na natureza, ele está sob o efeito da lei da causalidade, né? A causa e efeito. Então não temos capacidade de interferir em determinadas coisas.
Contudo, ao mesmo tempo, o homem tem uma dignidade e uma ética que o conduz ao pensamento, né? De que há uma liberdade, né? Essa ética, essa dignidade do homem conduz, o leva a pensar numa liberdade, a conceber uma liberdade, né? Porque se não há liberdade, como pode haver ética, né? Então, como é que dentro das leis da natureza nós colocamos uma lei que é nossa, a autonomia do sujeito, né? Então aí, para isso, é um elemento, existe metafísica, né? Portanto, os questionamentos, né, de como se estabelece a liberdade, como se estabelece o dever, como se estabelece a ética e etc., está justamente relacionado à metafísica, só que no âmbito prático. Logo, né, o que Kant faz, né, ele não só estabelece uma metafísica na sua filosofia, como a coloca numa dimensão prática. Então ele não elimina a metafísica. O que Kant faz, na verdade, é pôr limites a todas aquelas questões do ser que estão fora da capacidade intelectiva da razão. Então, bem resumidamente, a filosofia, a metafísica kantiana é isso, né? Diferente do que dizem por aí, Kant não acabou com a metafísica, né? Ele dá um novo sentido à metafísica. Lembra, ele tira a investigação metafísica do ser e coloca no homem. Nós estamos agora numa nova... Qual é o objeto? Né? O conteúdo da filosofia continua o mesmo, mas o objeto agora é outro. O objeto agora é o homem. Não é? O que é que o homem pode pensar? Quais os limites da razão humana? Os limites do conhecimento humano? A partir disso é que se deve fazer uma metafísica. Por quê? Porque o objeto agora é outro. Antes, o objeto era Deus. Né? Antes ainda, o objeto era a natureza. Se fazia metafísica a partir do objeto natureza, se fez metafísica a partir do objeto Deus, agora se faz metafísica a partir do objeto homem. Não é? Então, nesse sentido, Kant não acaba com a filosofia, mas ele direciona a filosofia agora para o âmbito prático, né? No âmbito, claro, do conhecimento, porque ele vai investigar as questões, né, do entendimento, né? A natureza do entendimento, como é possível conhecer, a investigação, né? E também no âmbito prático, porque ele vai colocar justamente essa dinâmica do agir, né, a partir da liberdade. E a liberdade é uma perspectiva metafísica. Né? Então, não caiam nessa. Kant não matou a metafísica. Kant não acabou com a metafísica. Existe uma metafísica kantiana, só que é uma metafísica própria, desenvolvida a partir do seu pensamento. É por isso, não é? É um dos motivos do porquê Kant revolucionou o pensamento filosófico. Tá bem claro? Qualquer dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, eu busco e a gente tenta solucionar juntos essa questão aí. Ok? Valeu, tudo de bom e aí, bom estudo.